Olá, estamos começando o Conexão Engenharia, ligando ideias e construindo o futuro. Essa é uma iniciativa da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, com o patrocínio da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Estado de São Paulo. Para esse episódio inaugural, nós estamos recebendo aqui André Borrasca, engenheiro agrônomo, presidente da associação, e o diretor-geral da Mútua do Estado de São Paulo, engenheiro eletricista Renato Arcanjo de Castro. Amigos, primeiro, prazer ter vocês aqui nesse projeto inaugural. Agradecer, Renato, a Mútua por apoiar esse evento, projetos como esse, em que a gente pretende trazer um pouquinho, não só para os profissionais, mas também para a sociedade, falar um pouco da trajetória dos profissionais referências como vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho associativista, falar um pouquinho do sistema Confea, CREA e Mútua, mas também para que as pessoas possam conhecer vocês pessoalmente. Eu começo com o André, que é o presidente aqui da associação. André, queria que você falasse um pouquinho sobre o... Esquece o engenheiro agora, vamos falar sobre o pai de família, o marido, o André Borrasca. Quem é o André Borrasca? Daniel, sei lá, eu sou o marido da Cláudia, né? Minha esposa é a Cláudia, sou pai do Bruno, do Pedro e do Lucas, né? O Bruno é cirurgião dentista, já formado, o Pedro é advogado, já formado, trabalhando, e o Lucas, o caçula, cursa medicina, está no segundo ano cursando medicina. Eu sou um profissional de longa data, na agronomia, né? Sou muito idealizador no que eu faço, né? Desde criança, lá com meus avós, né? O Basílio Marini, né? Meus avós sempre tiveram propriedade rural e eu fui criado nesse meio. E por isso a profissão de engenheiro agrônomo. Você fez agronomia onde, André? Em Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Na ESAP, Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista. Que ano que você... Eu entrei lá em 86 e me formei em 1991. 91. E eu tenho já 33 anos de formado já, né? Eu já rodei já o Brasil, onde eu trabalhei, né? Que é quando eu me formei, as empresas, as multinacionais, eles pediam para os diretores no caso da ESAP, né, indicar alguns alunos para entrevistar e tal. Eu fui indicado para 3 empresas. A Ciba-Geigy na época, a Monsanto do Brasil e a Rodia Agro. E onde eu fui fazer a entrevista. Eu fui lá em Paulínia, na Rodia, e em São Paulo, na Ciba e na Monsanto, mas em datas diferentes, né? Eu estava já concluindo o curso de agronomia. E na época a gente contratava como trainee. E eu, para minha felicidade, eu passei nas 3 empresas. Eu fui contratado, chamado para as 3 empresas. Mas eu escolhi a Rodia. A Rodia do grupo Rhône Poulenc, multinacional francesa, hoje não é mais. Ela foi comprada por uma outra multi aí, né? Então, me formei em Paraguaçu nessa época aí. Que a agronomia, ela era, assim, hoje está em alta também, né? Mas nessa época aí era super legal. E eu rodei o Brasil. Como eu entrei na Rodia, eu fiquei como trainee na aplicação de Temic e em Garça, nas cooperativas ali da Gar Café, em Vera Cruz, na Vera Caf e em Marília, na Copemar. Aplicando Temic em café, como trainee. E como a gente é trainee, Daniel e Renato, a gente é sazonal. Terminou aquele produto, aí me mandaram para o Paraná aplicar Semevim, tratamento de semente e milho, e Rovrin, que são produtos, né, da época para tratar semente de trigo. Aí eu andava o Paraná inteiro ali, ficava uma semana em Maringá, uma semana em Campo Mourão, uma semana lá em Castro, né, no PUA BCW. O PUA BCW é muito importante, não sei se vocês sabem, é um grande celeiro do Paraná e do Brasil, obviamente, né? A de Arapoti, B de Batavo, C de Castro Holanda e W de Colônia Vitimarsum, onde só tem alemães lá e tal. Entendeu? É muito legal ali na região de Curitiba, ali, Ponta Grossa e tal. E aí eu fiquei ali. E depois eu fui trabalhando, fui rodando o Paraná,
Aí depois eu fui para o Mato Grosso, aí a história é longa, entendeu? Alguns países da América aí a gente foi trabalhar, visitar, conhecer, né? E depois de um certo tempo, que eu já tinha uma bagagem já de 4, 5 anos, eu vim para Damantina, onde eu conheci minha esposa e tal, e eu recebi um convite da Canda, fui trabalhar na Canda, com o hoje presidente, mas na época era o superintendente, o Valdomiro Teixeira de Carvalho Júnior, que é grande amigo, eu sou muito grato a ele. Entendeu? E aí vai. E aí você está aqui até hoje com a gente e daqui a pouco a gente entra na sua trajetória na Associação dos Engenheiros. Mas o André é um profissional referência e também na área de corretagem de imóveis, né, André? Sou corretor de fazenda, né? Ou seja... Tenho Cresce, tenho tudo. Na parte de perícia, georreferenciamento. Eu sou um picareta credenciado, né? Vamos dizer, eu sou um corretor. Não é fácil, não. Eu sou um corretor, né? Eu tenho Cresce, né? Isso aí, se você tiver um problema, você entrega pro André que ele resolve. Eu juro pra você. É verdade, eu faço isso. Quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu falo, André, me ajuda. É sério. E ele faz isso para todo mundo, viu? Eu vou entrar nesse pedaço. Renato, para quem não sabe, você é aqui da Nova Alta Paulista, né? Apesar de hoje estar em Americana, ter feito sua vida profissional lá. Mas você é de Tupi Paulista, é isso? Isso mesmo. Nascido em Tupi Paulista em 1973, na Santa Casa, né? Popular de Santa Casa, Tupi Paulista. Meus pais foram agricultores, né? Morei lá até os 14 anos, né? Quando eu saio de Tupi Paulista para ir para Americana fazer o Senai na época, na área de elétrica, tá? Minha esposa eu conheci em Americana, a Silmara Boose Castro, né? Ela pedagoga, administradora, né, de empresa. Atualmente ela cuida da minha empresa, que chama-se Arcanjo Engenharia, né, que ela administra, inclusive hoje está administrando lá, e a mulher administra muito bem. Ela está né? trabalhando. Ela cuida, eu faço a parte técnica, ela toda a parte comercial, financeira. Minha filha chama Isabela, ela tem 21 anos, terminando agora Relações Públicas na USP, de São Paulo. Termina esse ano. E atualmente ela está trabalhando na Air France. Conseguiu, fez estágio lá, está efetivada na Air France. Então, quer dizer, é um orgulho do pai, né? Ter uma filha que tão cedo, que 21 anos, né? Tão cedo já saiu, está se virando, né? Isso é importante, a gente tem orgulho. E deixa eu entender, você foi embora de Tupi Paulista com quantos anos? Eu fui com 14 anos. 14, então você ficou bastante tempo aqui. Morei lá muito tempo. Aliás, constantemente você está aqui, você tem parentes ainda lá. Eu tenho parentes, tenho primos, tios lá, muitos amigos ainda, né? E em Tupi Paulista formou um elo, né? Todo ano que eu, pelo menos 2 vezes por ano eu vou lá para rever os amigos, rever professores que eu tive, né? Inclusive, imagina o cara estudou lá no sítio, minha professora chamava Eunipero Martins, nunca esqueço o nome, né? E por que escolher engenharia elétrica como profissão? Não? Então, foi um fato assim, curioso que aconteceu na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, né? Fazia a primeira série, aquelas escolinhas de bairro, sabe? Sim. Que eram 3 séries, a primeira, a segunda e a terceira série junto, assim que a gente estudava, né? Então, eu fui no final de... quando eu estava fazendo a eletrificação rural do sítio nosso, nós não tínhamos energia elétrica, tá? E eu lembro muito bem que um dia eu estudava à noite, na lamparina, né? Vendo na lamparina, então era tudo um breu, né? E eu via durante o dia todo um cara para lá, para cá, mexendo com as coisas, para lá, para cá, tal, sei que... Aí chegou a noite, eu conversando com o cara, estava fazendo, não, vou ligar a energia aqui, eu nem tinha noção muito disso, né? Ele falou, isso aqui vai ficar tudo claro, tal. Eu falei para ele assim, eu não vou precisar usar vela mais para estudar? Ele falou, não, nem vela, nem lamparina. Ele falou, não, fica tranquilo. E por acaso, eu não sei se ele quis fazer aquilo à noite mesmo, terminou, era tipo 7, 8 horas da noite, eu estava fazendo uma lição ali, vendo que ela abriu, né? Ele falou assim, agora eu vou acender a iluminação, vou acender a luz. Cara, aquilo foi um impacto tão grande na minha vida, a hora que ele bateu a mão no interruptor, aquelas perinhas ainda, né? Acendeu, pá, aquela luz, assim, clareou a sala inteira, eu fiquei simplesmente emocionado, sabe? Aí eu falei para ele, cara, eu queria ser mágico igual você, eu lembro até hoje. Aí eu perguntei, qual que é a sua profissão? Ele falou, eletricista. Eu falei assim, eu vou estudar para ser igual você. E ali, depois de 6 anos, um irmão meu morava em Americana, tinha contato aí com a indústria, né?
saiu um curso, tinha o curso de eletricidade no Senai de Americana. Aí eu falei para ele, eu vou lá, e vim fazer. Estudei muito e consegui a vaga na época, e aí iniciei no ramo da elétrica, onde eu sou apaixonado. Até hoje eu diria assim, se tiver um engenheiro eletricista que ama a profissão, eu estou entre eles, né? Porque aí depois termino o curso de elétrica, vou fazer curso técnico de eletroeletrônica. Lá tinha as indústrias Home em Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade vizinha, que eles foram o primeiro fabricante de carro do Brasil, Romizeta, né? Então aí fui fazer curso de eletrônica lá, depois faço uma faculdade na Unisal, que é salesiana lá de Americana, e depois faço o curso de mestre em planejamento na Unicamp em Campinas, para dar uma sequência aí, né? E recentemente eu fiz o curso de empreendedorismo do Sistema Cofea-CREA, né? Que foi o curso de empreendedorismo. Você fez aquela pós-graduação. Fiz a pós-graduação. Então tem essa sequência aí, né? E um curso que abriu muito a mente para a gente empreender e tal. Muita De coisa inovação. apliquei na minha empresa, né? Felizmente por isso. E deixa eu entender, sua empresa hoje, a gente sabe que é na área de elétrica, mas vocês fazem o quê? Minha empresa hoje é uma empresa voltada a tudo que relaciona projeto e laudos referente à energia elétrica. A gente tem um papel que é resolver, mais ou menos igual o André faz, manda, que chama-se Arcanjo Engenharia, por acaso, meu sobrenome é Renato Arcanjo, né? Manda que a gente resolve, a gente tem equipamentos de monitoramento, como se fosse uma oscilografia de uma instalação. A indústria está com um problema que oscilando energia, não sei o que, ninguém está descobrindo o que está acontecendo, a gente vai e faz. Eu vou ampliar a empresa, nós fazemos projeto de ampliação, transformador, cabine, subestação, fotovoltaico, tudo que envolve projeto e laudos elétricos. Olha, eu quero saber se essa empresa tem de NR10, nossa empresa está lá. Então, tudo que envolver engenharia elétrica, a gente não tem a mão de obra, porque a gente é uma empresa, somos em 7 profissionais, né? Então a gente não tem a mão de obra, a gente trabalha com Vocês trabalham só no parceiros. projeto ou a nível de execução também? Projeto. Tá. Somente projeto. A execução a gente encaminha a parceiros. Entendi. Por quê? Essa técnica é legal, porque o cara indica você, depois você indica ele. Entendi. É um esquema de parceria mesmo. Porque quando a gente envolve mão de obra, a gente perde um pouco aquele tempo, né, de envolver com mão de obra, então a gente fica na parte de projeto e laudos elétricos. Hoje o mercado que está muito discutível até, principalmente na questão da própria legislação, é o mercado de geração de energia, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui em Rosana, nós tivemos outro dia lá numa reunião das associações, tem uma universidade lá, que é na Unesp, um curso de engenharia de energia renovável. Mas eu lembro que eu estava conversando com você esse tempo atrás, você falou da dificuldade que está o mercado da questão de energia solar, por exemplo. Você faz um projeto hoje, você orça uma instalação, no fim da tarde os preços já mudaram completamente, né? Como é que você está vendo? Hoje o mercado fotovoltaico realmente eu vejo como sendo assim uma coisa imprescindível para todo consumidor. Nós estamos vendo aí a guerra atual, a guerra do petróleo, entendeu? Isso virou a guerra do petróleo. Então, automaticamente, a energia elétrica vai cada vez mais ocupar um papel mais importante dentro da matriz energética nacional. Por quê? Eu preciso atender agora os carros elétricos, eu preciso atender tudo que vem de novo por aí. Os fornos de indução, uma coisa que era do passado, a gente lá no sítio era lenha, depois virou gás. Hoje, por exemplo, em apartamentos lá da minha filha, forno de indução totalmente elétrico. E é uma rapidez, aquilo gente que não é acostumada até estranha, certo? Botar lá, está pronto. Então a energia elétrica sempre vai aumentar o consumo. E por isso que as fontes renováveis estão aí. Dentre elas, a mais acessível de forma direta para a gente é a fotovoltaica. Mas nós temos alguns problemas que são não só a alteração de valores, que é muito relacionada a dólar e tal, hoje estabilizou já de novo, né? Já está estável, mas é uma questão de demanda, oferta e demanda. Mas a questão é a aprovação dos projetos. Porque quando todo mundo começa a colocar, automaticamente a rede elétrica ela tem que estar apta a receber essa energia fotovoltaica. Por quê? O defeito da fotovoltaica, ela só tem de dia, é óbvio. E no horário, o máximo dela, o pico dela ocorre entre 10h30 e 2h da tarde. E não é no horário que todo mundo consome mais energia. Talvez no comércio tenha um consumo maior por causa de ar-condicionado, mas na residência não. A residência, o maior consumo é deslocado para as 18 horas, a pessoa vai chegar a tomar um banho e tal.
A rede elétrica tem que estar preparada para quê? Pegar essa energia das 10 a 1, 2 horas da tarde, armazenar isso ou levar isso para algum lugar para depois usar à noite. E com isso a gente tem uma coisa que é muito comum, eu vou tentar não ser técnico, mas é verdade, é inversão de fluxo, quer dizer, a energia que ia para um lado agora tem que ir para o outro. E a rede tem que estar preparada para isso. Então toda a rede tem que estar preparada. E o que acontece? Nem sempre está preparada, então cada vez tem que passar por uma análise. E às vezes naquela região, naquele quarteirão, o transformador que está lá não suporta, e a concessionária tem que negar a sua instalação. Então é muito comum, cada vez vai se tornar mais comum. Então hoje eu não recomendo ninguém a comprar um sistema fotovoltaico sem antes aprovar um projeto. Porque a gente tem esse costume, primeiro compra e vai contratar o engenheiro. Não. Hoje, principalmente fotovoltaico, você contrata o engenheiro, ele aprova o projeto na concessionária, recolhe RT, tudo como tem que ser, e depois você compra. Porque você pode o risco de comprar um sistema de 10 e ser aprovado apenas 5. Porque a concessionária ela vai analisar se aquele sistema comporta. Então hoje é um problema isso. Então tem que ser levado a sério essa informação. E até aproveitando essa questão, eu não sei se isso já tinha ou não, mas hoje, e até falando aqui sobre o nosso patrocinador, a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais, para o profissional que é associado à Mútua, tem uma linha de financiamento para a instalação de energia fotovoltaica, né? Exatamente. A Mútua, pensando nessa questão de sustentabilidade, que é um dos focos da Mútua, que depois a gente vai voltar um pouquinho, né? Tem uma linha exatamente exclusiva a isso, para energia fotovoltaica, ou para que você possa adquira seu produto, né? seu kit lá, instale e tenha o benefício disso. É uma das menores taxas de juros, Daniel. É impressionante. Hoje, um comparativo que a gente faz é o seguinte: o profissional troca ali a anuidade, a parcela que ele paga de energia pela parcela do financiamento pela Mútua. Olha que coisa. E falando de energia, geração de energia limpa, quer queira, quer não, o André também trabalha nessa área, na questão da produção de etanol, né, André? Você tem uma atuação muito forte, principalmente com os proprietários de sítio, de fazenda, que arrendam essas propriedades para o plantio de cana. Como é que você está vendo o mercado aqui, principalmente aqui na Nova Alta Paulista? Daniel, a gente tem um trabalho realizado aí ao longo desses últimos 10, 20 anos, vamos dizer assim. É uma prestação de serviço que eu presto para algumas usinas de açúcar e álcool, entendeu? Um parceiro forte que eu tenho uma parceria muito legal é a Branco Pérez Açúcar e Álcool, né? Eu estou lá na usina, lá com eles, lá com a família Branco Pérez, há mais de 20 anos já, né? Prospectando áreas novas para arrendamento, na compra de matéria-prima, né? Que é a compra da cana em si, porque existe o mercado contratado e o mercado spot, né? O mercado spot é a cana que está livre no mercado, entendeu? No qual o produtor lá, ele pode vender a cana dele, se ele não tiver um contrato, é cana spot. Então ele pode negociar essa cana com algumas usinas. Aí é onde entra o trabalho de parceria, de amizade, conhecimento, né? Eu sou muito conhecido nessa área rural aí, onde eu busco esses parceiros principalmente para Branco Pérez Açúcar e Álcool, né? Tem uma amizade grande lá. E paralelo a isso, a gente já encaixou também a compra e venda de fazendas, de terras, né? Que você está andando ali, sempre o pessoal te oferece e tal. Então a gente faz esse serviço de corretagem, vamos dizer assim, que você tinha me falado. E como é que você está vendo esse mercado? Agora ainda mais, teve alguma alteração com a guerra, por exemplo, e a questão do petróleo? Eu acho que o álcool está linkado, né? Com o preço do petróleo, está linkado naquela porcentagem que é misturada no etanol, na gasolina e tal. O etanol, como todas as usinas já iniciaram a produção, ele está se mantendo estável, né, em torno de 4, 3,80, 4,20 aqui na região nossa. E eu acho que influencia, claro, obviamente, tudo influencia, obviamente, porque o álcool, a gente produz o álcool, mas o que faz produzir o álcool são os caminhões, são a diesel, né? Os caminhões, a maioria dos caminhões hoje são a diesel dessas empresas de açúcar e álcool. Mas voltando nessa minha atividade, além de eu fazer essa parceria, esse meio de campo, compra de cana, de arrendamento de novas terras, aquisição para aumentar a área física de atuação dessas empresas, eu tenho uma empresa que a gente faz muito o georreferenciamento, entendeu?
A gente busca fazer o georreferenciamento aí, graças a Deus não falta trabalho. A gente tem uma equipe legal no campo, eu tenho um sócio que mora em Paraguaçu Paulista, uma pessoa muito competente também, que a gente faz um trabalho aqui na região, Adamantina, Flórida, Araçatuba. A gente sempre tem tido novos contratos, assim como a empresa do Renato, né? A gente também tem uma empresa e a gente faz georreferenciamento aí para muitos produtores pequenos, médios, grandes, né? E recentemente, no ano passado, existia um termo que ia ser obrigado até o dia 1º de novembro em diante, tinha que ser obrigado. Quando você vende um imóvel rural, para você transferir a matrícula, tem que ter o georreferenciamento. Isso hoje ainda é obrigado. Porém, até o dia 30 de outubro, estava aqui isento. A partir de novembro, então todo mundo correu o ano passado para fazer. Então sobrecarregou a gente, vamos dizer assim. Mas aí depois, na última hora, o governo desistiu de implantar essa lei aí. Então deu uma aliviada. Mas mesmo assim, toda semana, todo dia. Você veio comigo para cá, você viu o tanto de processo de pastas que eu tenho de georreferenciamento. Cada pasta daquela ali é um cliente que a gente está fazendo a propriedade dele. Hoje, para o agrônomo que está estudando, vai se formar aí e quer ingressar no mercado de trabalho, o caminho natural de entrada dele do mercado de trabalho é entrar numa cooperativa agrícola, numa empresa do agronegócio, ou você vê um outro nicho de mercado um pouco diferente? Daniel, hoje em dia, você falou mais ou menos isso aí. Hoje tem, se eu não me engano, tem um estágio no último ano. E esses futuros profissionais, alunos de quinto termo, de quinto ano, eles vão buscar onde um estágio? Ou em cooperativa, ou numa usina. Toda semana a gente indica, manda currículo para as usinas, para o pessoal fazer um estágio e tal, entendeu? Então, obviamente, se esse aluno ele se sobressai, a própria empresa onde ele está estagiando no último ano, aqueles 5, 6 meses, até um ano, se for o caso, já vai ficar de olho nesse profissional. Então, aí já é uma porteira para ele entrar nessa empresa, entendeu, né, Renato? Primeira entendeu? porta. Mas também tem aqueles outros alunos que o pai já tem uma propriedade, ele vai cuidar da propriedade do pai, começa por ali, ou então monta-se 3, 4 amigos, monta uma empresa para fazer georreferenciamento. Essa é uma questão que eu ia te perguntar, que é uma preocupação que eu vejo. Hoje, o proprietário de pequenas e médias propriedades rurais, o filho desse cara, você acha que ele vai continuar esse legado de trabalhar a terra, de produzir, ou ele vai buscar uma outra profissão? E aí, o que vai acontecer com essas pequenas e médias propriedades? Como é que você está vendo isso a médio e longo prazo? Daniel, uma ótica que eu tenho disso aí é o seguinte: se esse filho, ele tem a veia de tocar a lavoura, de ficar lá morando com o pai, se a profissão dele for que ele escolheu técnico de isotecnia, engenheiro agrônomo, qualquer coisa ligada à agricultura, provavelmente ele vai dar seguimento. Caso contrário, se ele escolher uma profissão em medicina, TikTok, qualquer coisa que não seja ligada ao meio rural, possivelmente a hora que ele pegar essa propriedade de herança, ele vai arrendar para uma usina de açúcar e álcool plantar cana, ou ele vai arrendar para um terceiro plantar alguma lavoura, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê como é que está as propriedades rurais, Daniel. Eu ando muito na área rural, eu vejo muita casa fechada. Pra você ter uma ideia, na minha infância, na propriedade rural dos meus avós, tinha 11 casas de colonos, que eles pessoal eram um meeiro de café, sabe? Então, tinha 11 casas porque eram 11 famílias que tocavam lá 7, 8, 10, 12, 15 mil pés de café cada família. E antigamente, os proprietários contratavam a família pelo número de filhos. Quanto mais filho tinha, melhor, porque mais pé de café tocava, entendeu? É isso aí, né? A gente fala isso, todo mundo que é mais um pouco de antigo sabe disso. E hoje, eu passo na propriedade que era dos meus avós, não tem mais nenhuma casa, foram todas desmanchadas.
E a que tem lá tá fechada, não mora mais ninguém lá. Em volta é tudo cana de açúcar, entendeu? E assim, isso em outros imóveis, em outras propriedades rurais, que eu tenho conhecimento. Poucas pessoas hoje moram na zona rural. É o êxodo rural. É aquela ilusão que você traz o homem do campo para a cidade. Aqui na cidade, ele vai pagar aluguel, água, luz, entendeu? Aí começa aumento de criminalidade, etc, etc. Então é o êxodo rural. E aí entra no que vocês têm em comum e o porquê a gente selecionou vocês dois para estarem juntos aqui. Primeiro que vocês são daqui da região. O Renato é um cara que nasceu aqui, trabalhou aqui e fez a vida em Americana. E o André, que se formou fora, trabalhou fora e depois voltou para cá, está produzindo. Mas o que vocês têm em comum é o amor pelo associativismo. E aí, tanto o André quanto o Renato foi presidente da Associação dos Engenheiros de Americana, o André é o atual presidente da Associação dos Engenheiros. E aí, Renato, eu queria te perguntar um pouquinho do seu trabalho, e a gente já entra aí na questão do trabalho que vocês estão desenvolvendo junto ao sistema Confea, CREA e Mútua. O Renato tem uma trajetória, assim como o André, da presidência da associação, mas também da coordenação do Colégio de Entidades Regionais do Estado de São Paulo, que é um colegiado que congrega aí todas as associações do Estado de São Paulo. O André foi coordenador da União das Associações da região, ou seja, uniu toda a turma aqui da região de Presidente Prudente, para ter um alinhamento próprio ao nas NAP, associações, ao NAP, né? A União das Associações Diretor do IPEA Alta também, Paulista né? e Tal do Paraná. O André é diretor do IPEA, né? Do instituto que congrega essas entidades. Mas, Renato, como é que foi aí essa trajetória para chegar a ser presidente da Associação dos Engenheiros de Americana, tá coordenando o CEDER e depois, hoje, como diretor-geral da Mútua Caixa de Assistência do Estado de São Paulo? É uma trajetória, né, muito interessante, né, baseada em muitos contatos, trabalho muito sério, né? E Deus que foi iluminando o caminho aí, né? Lembro muito bem, vou aproveitar e lembrar o fato que você citou aqui do Branco Pérez, meu pai, lá também paulista, a gente colhia café e vendia lá em Pau d'Alho, lá no Branco Pérez. Eu lembro muito bem. Eles tinham uma filial muito ativa lá em São João do Pau d'Alho. Isso, exatamente. Então, a gente Inclusive, um dos proprietários da Branco Pérez, né? Eles moravam lá em Tupi Paulista. Isso, por causa disso até. E engraçado, só um parênteses aí. O bairro que eu nasci lá chama Córrego do Galante. E, ó, por isso que é o galã, né? Tá explicado. Então, e aí, indo para a Americana, né, iniciando esse trajeto lá no Senai, a gente passa a estar fazendo um trabalho, né, na cidade ali, conhecendo pessoas. E aí, com o tempo, né, eu sempre fui de movimento na escola, né, no segundo grau, a gente sempre tentou trabalhar junto com os grêmios e agregar, pensar no conhecimento das demais pessoas envolvidas sempre, né? E aí, depois fui convidado a participar da diretoria da Associação dos Engenheiros de Americana, porque eu já fazia um trabalho ali, dando palestras para profissionais, porque eu trabalhei de assessoria há muitos anos, até hoje eu sou do assessoria numa empresa que vende material elétrico. Então, minha função foi ensinar futuros profissionais. Aquilo que eu queria fazer, criar, diminuir a distância entre um engenheiro e um eletricista, né? Foi possível através dessa empresa, porque eu dava treinamento, né? Então, e aí passou a conhecer vários engenheiros, e um dia fui convidado a congregar a Associação dos Engenheiros de Americana, fiz um trabalho lá por 4 anos, nesse meio tempo a gente iniciou como coordenador também da união de lá, que chama-se UNABAN, 42 cidades, associações da região lá metropolitana de Campinas, até Mojimirim, e depois de um ano, fui convidado para congregar o CEDER, ao qual eu vou ser o nosso precursor do CEDER, né, Colégio Regional de Entidades de Classe do Estado de São Paulo. Você sabe muito bem o desafio que é congregar aí, trabalhar com 182 cidades ou mais, hoje já mais, né, que possuem associações, fazer essa aproximação do sistema Confea, CREA e depois Mútua, né, junto a essas associações, onde elas vão levar o conhecimento aos futuros profissionais. Você foi o segundo coordenador do CEDER, né, Renato? Terceiro. O Daniel, ele teve o Cássio. Não, foi o Mamed. Foi eu, o Mamed e depois o Renato. O Renato, isso, exatamente. Legal. Então, e aí, a gente veio nessa linha aí de
congregar. Você sabe muito bem o quanto você é querido pelo Estado de São Paulo todo. Não é à toa que hoje está aqui a oportunidade de estar falando com o conselheiro federal, né, do sistema Confea CREA Mútua. Primeiro agradecer, que eu nem comecei com isso, mas eu queria agradecer a oportunidade, porque realmente ter esse bate-papo assim com uma pessoa de extrema importância para o Estado hoje, que você é, e para o Brasil, na verdade, porque você sabe as demandas que a gente tem, o André, você traz, você conseguiu criar isso. E foi aprendendo com você que eu rodei o Estado, tal, e a gente vai, conversa aqui, conversa ali, e vai trazendo para as associações. E depois, passado o meu ciclo no CEDER, né, no último ano, o Vinícius, que é atual presidente do Confea, na época presidente do CREA, falou: Renato, tem um desafio para você. Eu falei: desafio? Já começa com uma palavra gostosa, né? Eu falei assim: qual que é? Trazer a mútua para próximo do profissional. A mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais, tem que chegar mais próxima. E você que conhece o Estado, através do CEDER, então a gente espera isso e fazer uma mudança. Então realmente foi um desafio, aí entrou eu, de Americano, Ronaldo, de Presidente Prudente, aproveitar e deixar um abraço. Ronaldo Bocão. Bocão, de Prudente. A Cláudia de Marília, quer Cláudia. dizer, se vocês verem o... Olha como o interior de São Paulo está valorizado, né? Exatamente, entendeu? Isso que eu queria dizer. Por exemplo, Bandamantina, eu lembro, Bandamantina sempre foi uma cidade grande para nós, lá de Tupi, né? Que a gente vem de médico aqui, né, para você ter ideia. Então, toda essa região nossa que é muito privilegiada, porque é aqui, essa população, esses profissionais daqui, o carisma deles traz outros, né? Então isso é legal. E aí na mútua, que é essa caixa de assistência, eu gosto de falar assim, o que é a mútua, né? É uma caixa de assistência, parece que fica uma coisa tão vaga, né? Eu gosto de exemplificar ela de uma forma um pouco diferente. A mútua é a mãe do profissional, entendeu? A hora que você equipara a mútua a uma mãe, é a hora que a gente começa a colocar ali realmente as coisas próximas do mesmo nível, tá? Porque a mútua, ela está presente na vida do profissional desde antes mesmo dele nascer, porque a mútua hoje tem benefício para a mulher que está tendo um filho, que é um auxílio maternidade para aquela mãe, para a criança que nasce, ela tem um auxílio creche, né? E durante o crescimento profissional desse estudante aí, nós temos o Mútua Júnior, que também é um benefício aos estudantes. Você que é estudante, não conheceu, entre no site mutuajunior.com.br. É muito benefício para um estudante, e porque é o sistema trazendo isso para nós. E quando o profissional está fazendo engenharia ou se forma, aí vou falar assim, a gente fala que se torna um Mútua Master Plus, né? Porque ele vai ter muito benefício. O que eu acho que foi muito bacana na diretoria de vocês, aí o André pode dizer que ele pegou mais na gestão dele, é que vocês estão muito próximos do presidente da associação, sabe? A Mútua tem alguns programas como esse, né, exato, que está ajudando a patrocinar um projeto como esse para a entidade, para a gente poder levar a mensagem da associação, a mensagem do CREA e a mensagem da Mútua para o profissional também, mas hoje é muito fácil falar com vocês. Qualquer dificuldade que o profissional tem, o que me liga de profissional falando assim, cara, eu estou com um problema, eu estou vendo, eu queria ver se dá para conseguir tal benefício. Pô, eu liguei para o Renato, ele já me atendeu. Eu não sei, o que você viu, André? Tipo o Renato, o Ronaldo, a Cláudia, nessa administração deles aí. A gente briga com eles, mas gosta deles, né? Nossa, até fazer um pouquinho assim, pegando um gancho no que o Renato falou, a gente é privilegiado hoje por termos um presidente que nem o Vinícius lá no Confea, na época, presidente do CREA, né? Como que o Vinícius deu essa abertura, esse diálogo com todas as entidades de classe, né? Quando ele inaugurou, quando ele teve essa ideia, juntamente com o Daniel, que o Daniel é muito ligado desde o CREA Jovem, os dois andam juntos, né? E aí montaram o CEDER, né? Que é esse colégio com os presidentes de entidade de classe. Então isso facilitou muito o nosso diálogo, né? Com a diretoria do CREA e por tabela o CREA com a gente, porque eles começaram a ouvir tanto os elogios, as críticas, como também sim, o que estava dando de acerto. Então eu sou privilegiado em estar como presidente, que eu vim substituindo o Daniel. O Daniel era o presidente em questão, eu era o vice. O Daniel precisou se ausentar por conta que o Daniel na época ele era técnico, mas ele já estava lá linkado. Eu virei funcionário, né? Lembro. Ele já estava linkado lá e eu substituí o Daniel. E eu peguei logo o Vinícius, que ele é muito assim ligado, muito aberto a críticas. A gente liga para ele, atende na hora.
Então, veja bem, Daniel, voltando à sua pergunta. Então, a gente foi privilegiado por isso. Sim. Por termos um presidente do CREA e termos um Daniel Robles, de Adamantina, mas que nem você falou, o Daniel ele é do estado de São Paulo, né? O Daniel ele tem as portas abertas em todas as cidades onde ele chega. Eu prezo muito a sua amizade, mas eu tenho que falar isso, eu tenho que deixar registrado aqui que você é uma pessoa que é muito bem vista em todos os lugares que você anda. Parabéns por ser assim. Obrigado. E também uma outra coisa que eu tenho que dizer é que quando a gente tem um Renato Arcanjo na multa, um Ronaldo lá, que a gente liga e fala, tem um profissional nosso aqui precisando e necessitando. O Renato na hora intervém, ele ajuda. Então, Renato, parabéns também. Obrigado. Daniel, eu acho que a união que nós temos entre a entidade de classe, que são as associações, o CREA, a multa e até mesmo o CONF, o sistema CONF-CREA, hoje ele é muito importante por isso. Tudo está linkado, tudo está ligado. E hoje está... Porque a busca, né, do presidente da associação é para o pessoal participar, né? Exato. Hoje, por exemplo, com tudo que vocês estão fazendo, Renato, qual que é o que aumentou de associado na mútua ao longo desses quase 6 anos que vocês estão aí na frente? Lá em 2020, quando a gente assumiu a mútua, né? Ela tinha 10.300, 10.400 associados. Tá? Há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. Certo. Hoje, nós estamos com mais de 22 mil associados. Simplesmente dobramos, né, a quantidade. Você imaginar que uma multa que já tem mais de 40 anos, né? É a multa São Paulo, na verdade, 25 anos. A gente pega esse número em 5 anos e meio, a gente dobra ele, né? Por quê? Porque o profissional entendeu através dessa parceria com as entidades de classe. Eu falo o ponto-chave, é por isso que vem toda a história do CEDER, quando a gente se reúne com os presidentes de associação, porque o presidente da associação, o que ele quer? O bem da sua cidade, dos profissionais que congregam a sua cidade. A hora que você mostra para ele o quanto a mútua tem um potencial de ajudar não só ele profissionalmente, como pessoa também, esses presidentes compraram. Simplesmente hoje, a gente vê que os presidentes comprou a imagem da mútua, porque eles querem o bem e sempre quiseram, mas não sabiam como levar mais coisa. Por isso que tantos projetos do Divulga a Mútua tem. Mas, Renato, só fazer uma aspas aí, você lembra muito bem que você dobrou esse número, não foi do quarto ano ao sexto. Já foi do segundo para o terceiro ano. Ia dobrando ano. Eu vou dar um exemplo aqui bem nítido. Na Adamantina nós tínhamos 22 É mutualista ou mutuário? Mutualista. Eu falo mutuário. Mas mutuário negócio É muito parecido. de coisa aí. Então a Adamantina tinha 23 mutualistas. Desculpa aí. Não, até o final a gente fica bom. Eu não falo cowork, eu falo cowork. Daí eu ia entrar no cowork. Daí ia ficar bravo. Tem o cowboy, Mas o André agora tem o cowork. O importante é que nós PSOE, né? Aí, a Adamantina, você lembra, Renato? Nós fizemos uma campanha lá. Mesmo raiz. A gente elevou de 22, Daniel, rapidamente para 70, 75. E depois nós fomos galgando, nós estamos com mais de 100 mutualistas em Adamantina hoje. Exatamente. E esses profissionais, todos eles buscam recursos a juros subsidiados, porque a mútua é a caixa previdenciária de assistência, né, vamos dizer assim, dos engenheiros. Exato. E eu falo sempre isso aí, Renato, o presidente da associação, não me puxando a brasa para minha sardinha, mas eu bato nessa tecla, entendeu? Que o engenheiro tem que pagar, tem que buscar os recursos na mútua, e a anuidade ela é mínima, porque o tanto de recursos, por exemplo, Daniel, essa semana eu estou com um probleminha de saúde na minha família, que a minha mãe está com um problema, os remédios são caros. Então eu vou dar um exemplo, Daniel, de R$800, a minha conta na farmácia caiu para 482. Por causa do convênio. Por causa do convênio que eu tenho com a mútua. Olha que coisa eu já paguei a minha anuidade e sobrou dinheiro, que a anuidade, se eu não me engano, está R$170. Porque é 220, mas se você pagar até o dia 30 de abril, tem R$50 de desconto. Então, às vezes, muito profissional, Renato, eles falam assim, porque às vezes a OAB tem a farmácia da Caixa de Assistência da OAB. A mútua não, ela tem um convênio com Daniel, uma série de farmácias, sim. né? Então não é uma farmácia própria. Qualquer cidade você compra, você tem desconto. E é mais automático. 5 mil no Brasil. E é automático. Por exemplo, vou até fazer um merchandising aqui. Ó. A Droga Raia, você chega lá, ela já é
por hábito, ela te pede o CPF. Sim. Quando eu falo meu CPF, já aparece lá que eu sou mutualista. Isso. Aí eu pego lá, Dipirona. Ó, André, no aplicativo tá tanto. Aqui na loja tá tanto, mas pela mútua tá menos tanto. Isso, Entendi. exatamente. Já é automático, Daniel, já aparece no sistema deles. Então, cara, um remédio de R$180 eu paguei 72. Entendi. Só desse remédio foi R$110. Exatamente. Entendeu? E E quanto mais caro o medicamento de uso contínuo, mais barato se torna pela multa. Já percebi isso. E o que você acha, Renato, até aproveitando isso que o André falou, o que vocês fizeram? A gente sabe que dentro da Caixa Estadual você tem um limite de atuação, mas o que você acha que vocês fizeram administrativamente, politicamente? O que eu vejo particularmente é que você tem um alinhamento. Até, por exemplo, eu vejo muito hoje lá no Confeia, né? Estou lá como conselheiro federal, está o Vinícius como presidente, a Lígia aqui em São Paulo, abraço para a Lígia. Mas você e a Lígia que estão aqui em São Paulo, vocês têm atuado e tem um diálogo constante. Para ter um planejamento conjunto, né? Para o CREA São Paulo e para a Mútua poder andar alinhadas. Olha, vamos fazer tal coisa que é legal. Por exemplo, nós tivemos agora o Colégio de Inspetores no final de semana, um evento gigantesco, a gente discutiu lá política pública, discutiu áreas técnicas, né? Projeto de infraestrutura, discutiu atuação profissional, discutiu a participação da mútua. Você acha que esse alinhamento, e eu acho que é muito legal, essa proximidade entre você e a Lígia, a administração trabalhando junto, fez com que esses números aumentassem do jeito que aumentou? Não tenho dúvida, né? Porque a partir do momento que o sistema integrou, antes o sistema era Confea-CREA, hoje o sistema é Confea-CREA Mútua. Essa a ideia que foi fortalecer. Porque o próprio CREA entendeu que a mútua estando junto beneficia o profissional fica mais feliz, é automático, é um ciclo, né? A gente fala assim, venha para a mútua, venha ser feliz. Então isso é um ciclo. Essa proximidade, por exemplo, todos os eventos do CREA nós somos convidados a participar. Se a gente está aportando, financiando, ou se a gente está patrocinando ou não. Por exemplo, segunda-feira eu estive lá em São Paulo, no Prêmio CREA, todos formando ali, mais de 200 profissionais se formando, nenhum conhecia a mútua, ou meia dúzia no máximo. Lá já tiveram a oportunidade de conhecer. Então é o sistema entregando para o profissional uma coisa maravilhosa, como o André falou. Que se falasse de benefício aqui, a gente teria que ter 10 horas de podcast só para explicar, porque são tantos benefícios, né? Mas assim, cabe ao profissional entender que isso é dele, porque parte do recurso da RT, 20% vai para a mútua, 14% para a mútua São Paulo, para ela trazer benefício, e 6% na nacional que administra os demais estados. Então tudo que entra de recurso vem do profissional e só pode sair no CPF dele. Então por isso que tem muito benefício. Cada dia assim, surgem novos, né? E então, eu nunca esqueço que o Renato fala, porque o Renato, ele além de ser o presidente hoje da mútua, ele é muito ativo nas entidades de classe. Ele vem, faz as palestras, falar e tal. Nunca esqueça que a mútua tem inadimplência praticamente zero, Daniel. Isso eu estou falando por mim. Concorda comigo? Não, a inadimplência é relativamente baixa. Baixíssima. Porque o profissional ele pega o dinheiro, esse é um ciclo que volta para a multa emprestar de novo. Exato. Lembra que você falou isso numa palestra? Sim, porque o profissional entende. Por exemplo, tem um benefício lá, que chama multa mais aos outros, o profissional que está no Serasa. Quem empresta para o profissional que está no Serasa? Tem gente que vai colocar 10% em cima. A multa empresta 1,1% para o profissional que está no Serasa. Entendeu? Então ele sabe, por isso que eu falo que a multa que para uma mãezona, né? Tudo que você precisar de apoio, tudo vai estar ali. Eu acho que esse na realidade é o grande foco, né? Porque, por exemplo, a mútua ela tem que trabalhar muito quando o profissional mais precisa, né? Sim. Ela tem que criar situações, porque quando está tudo bem, mas na hora que o profissional precisa, ela tem que estar aí. O que eu vejo é que vocês estão numa busca incessante, Sim. por isso, fazendo uma série de propostas. Mas uma grande limitação, e aí eu falo porque a gente está lá no Conselho Federal, eu vejo a luta do Vinícius no âmbito do legislativo, por exemplo. A gente tem trabalhado, e aí é o nosso maior entrave hoje, até para a gente avançar mais, porque nós temos uma lei, que é 5.194, que é de 1966, e a gente está lutando aí para atualizar ela. E quando cai dentro do Congresso, aí você tem que lidar com o deputado, com o senador, e quer queira, quer não, nós ainda não temos uma representação
alguém que seja eleito aí pelo voto dos profissionais da engenharia, né? Então a gente sabe que esse é um desafio. Esse é um desafio tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Quer dizer, mas não tem engenheiro como deputado? Tem engenheiro como deputado, né? Mas não tem alguém que seja eleito pela engenharia. E isso faz com que a gente tenha muito trabalho para avançar. Nós temos aí uma série de pautas, por exemplo, lá no Congresso, para atualizar a Lei 5.194, para destravar a questão de encaminhamento de recurso para as entidades, para aprimorar a legislação da multa, para trabalhar na questão do salário mínimo profissional, que é um entrave, principalmente na administração pública, e que os profissionais cobram muito da gente uma atuação mais forte, mas a gente está trabalhando nesse sentido. E um caminho que eu acredito que a gente tem encontrado, até na questão da valorização profissional, e para o pessoal entender a força que é ter um profissional de engenharia e valorizar os profissionais de engenharia, por exemplo, como esse último chamamento que o CONFEA abriu, que ao invés de a gente fazer a capacitação profissional, e eu falo porque aqui o André está aqui, é um cara que ele compra desde quando o Vinícius era presidente do CONFEA, do CREA São Paulo, agora com a Lígia e o Vinícius como presidente, o André é o primeiro cara que compra as ideias, cara. Olha, vamos fazer um trabalho, vamos começar a doar projeto para as prefeituras, vamos doar projeto. A Mútua teve presente. Acho que o último evento que a gente fez, né, nós fizemos a doação de um projeto em parceria com os alunos da Engenharia Civil para o Lar Cristão de Meninos. Para o Lions Club de Lucélia, né? O pedido do Fontaine, que é vereador. Um abraço aí para o Fontaine, engenheiro ambiental. Foi o vereador mais votado no município de Lucélia, tem feito um trabalho muito bacana lá. É inspetor da nossa CAF, o Fontaine, entendeu? E o CREA Day, que foi, até a Mútua ajudou bastante, foi o primeiro, porque a gente sabe que o CREA Day é um evento que o CREA São Paulo faz, que reúne lá os profissionais e estudantes de engenharia para uma imersão dentro do CREA, para trabalhar na fiscalização, entender o trabalho do conselheiro. O pessoal do CREA que estava com uma ideia, uma vez eu peguei o pessoal conversando, falou, a gente quer fazer isso fora da cidade de São Paulo. Estava a Ana e a Shirley, né? Um abraço para a Ana Weber, né? A Ana Reinaldi, gerente do CREA, e a Shirley, né? Ela falou, onde que a gente pode fazer? Eu falei, cara, vocês têm dúvida qual que é o primeiro maluco a comprar essa ideia? Eu falei, André, liga pro André. Eu falei, liga pro André, vamos ligar pro Renato. Aí foi feito aqui, né? Os alunos foram conhecer aí a Branco Pérez, né? Foram conhecer, Citrus, né, André? O pessoal da agronomia foi na Branco Pérez Citrus e o pessoal da Civil foi na construção de um barracão gigantesco. Até um abraço aí para o Alexandre, da Agrofert, que recebeu todos os alunos lá da Civil. Na obra dele, né? Na obra dele lá no Trevo de Adamantina. E um abraço também para o pessoal da Branco Pérez Citrus, né? Que a Branco Pérez Citrus gentilmente recepcionou os alunos de agronomia lá. Foi muito legal uma visita. Nessa imersão no CREA Day, entendeu? Legal. Você comentou uma coisa, Daniel, que eu acho imprescindível, né? Realmente, quando você pensa numa pessoa que vai lutar pela engenharia, ela não basta ser engenheiro, né? Ela tem que estar envolvido com as pautas da engenharia. O profissional que vai defender a gente amanhã ou depois, onde for que seja, ele tem que estar envolvido com aquilo, conhecer dos problemas, saber discutir em cada região e tal. Eu vindo para cá, eu até levantei, porque eu gosto de andar o estado, como eu ando o estado todo, né? Semana passada eu fui para Registro, depois de Registro, Cananéia. Desci a Regis, sem brincadeira, eu tentando falar no celular, um empresário que estava precisando do meu trabalho pela minha empresa, eu fiz 8 ligações, as 8 caíram, não tinha jeito de falar. Eu falei, pela hora que eu chegar num lugar plausível, eu ligo para você. Nós estamos numa rodovia pedagiada, uma das melhores de conexão, entre um ligar um estado ou outro, né? Mas assim, com falta de tecnologia. Eu falei assim, poxa vida, a engenharia tem que entrar aqui. Só que hoje, eu vindo para cá, me remeti a mais esse problema. Pega um pedação ali entre Jaú, Bauru, nada de sinal. Eu falei assim, meu Deus, vindo pela aqui, também por dentro aqui, um monte de lugar. Eu falei assim, como a engenharia ainda está falha no estado de São Paulo, onde é um estado que tem 1/3 do PIB do Brasil. 1/3 de toda a riqueza desse país sai daqui.
E nós não temos a tratativa. Aí é que tá, mas você acha que o entrave é de investimento, é técnico ou é de âmbito legal? Ou seja, nós não temos lei Não tem. suficiente para poder instalar e herb o suficiente para poder não ter Exato. zona de silêncio do sinal. Como que, imagina uma família que está andando à noite ali, perde, cai o carro, fura um pneu, estoura um pneu. Que segurança Hoje que nós vamos dar? temos, hoje nós temos também a versão da Starlink, né? Mas, Mas olha só. mas não acho que- atinge todo mundo. Não atinge todo Todo mundo mundo, pode né? comprar, E pagar. aí é que tá. E aí por isso que eu falo que a importância do passo. Se a gente pegar o tempo que a gente está trabalhando, nós começamos aí lá em 2016, 2017 a organizar as entidades de classe, né? Organizamos as entidades de classe. Aí eu vejo muito do que a gente evoluiu ao longo do tempo nas tendências, né? A tendência naquela época era, pô, vamos tentar organizar as entidades de classe para elas terem um projeto de trabalho, ter um diálogo bacana, vamos pacificar o negócio. Bom, isso foi feito. Aí depois falamos, pô, a gente precisa trabalhar muito na linha de capacitação profissional. Sim. E aí entramos nessa área de capacitação profissional. Eu acho que a gente vive um novo momento, né? Pegando um gancho aí, inclusive, né, o Daniel está falando, eu lembro que nessa captação, inclusive, nós pegamos um projeto, Daniel, você lembra? De educação financeira para os engenheiros. Lembro desse projeto. Cara, foi aqui Foi em o primeiro Damantina. que foi feito. Foi o Foi. primeiro que foi aqui em Damantina, cara. Educação financeira. Envolvemos uns bambambam lá da Bolsa, de valores e tal. Foi muito legal isso Eu aí. estava no Confeia, no encontro de líderes esse ano, e teve o Gustavo, ele é um auditor do TCU, engenheiro também, e ele tem um projeto que chama Engenheiros Legais. Ele fala sobre obras públicas, né? E nós trouxemos ele online para fazer uma palestra lá atrás, e eu encontrei ele e falei, cara, sabe de onde eu sou? Sou da Associação de Engenheiros de Adamantina, né? Fui presidente lá, na época o André trouxe você para fazer palestra. Ele falou, cara, a primeira entidade de classe do Brasil que me chamou para fazer uma palestra de obra pública, falar sobre a lei de licitações, foram vocês. E hoje eu estou aqui no encontro de líderes no Confé para falar. Olha que legal. Só queria deixar registrado aí, Renato. Agora o Daniel falou da dificuldade que nós temos no sistema, né, com o poder público, com o legislativo. Eu acho que aqui em Damantina a gente está até um pouco mais avançado, né, Daniel? Sim. A Damantina vamos já estender para a Lucélia e para a Flórida Paulista, onde a associação nossa, né, a gente tem buscado levar soluções para as prefeituras, né? Haja visto alguns projetos que já foram startados e outros que estão para serem startados, entendeu? Então a gente abriu um diálogo com o legislativo, com o executivo de Adamantina, então com a prefeitura, com o prefeito, com os secretários, e assim também o Daniel, que juntamente com outros inspetores nossos, outros engenheiros, encabeça essa frente aí, obviamente que eu estou envolvido também. Então, só para deixar registrado que a gente está, a Associação dos Engenheiros, em qualquer âmbito, em qualquer cidade do estado de São Paulo, ela está lá apta para ajudar. Isso. Porque o grande problema hoje que as prefeituras enfrentam não é a busca de recursos. Os recursos tem. Mas para acessar esse recurso é necessário ter projeto. Sim, a falta E de projeto. é onde as entidades, a Associação dos Engenheiros entra. É Nós isso estamos que- disponibilizando um corpo técnico enorme, né, Daniel? É isso, e aí entra na questão da Eu infraestrutura levantei hoje. esse assunto para a gente poder dar uma Sim. discussão disso aí. Até um alerta assim, pode vir na associação, que nós temos um corpo técnico. Olha só, aí a gente entra numa terceira fase agora, que eu chamo, não vou dizer a terceira fase, que seria a questão da oferta de serviços. Né? Tanto a mútua quanto a associação, já que aqui tem os projetos que a Lígia agora, acho que ela inaugurou, não sei Ontem, quantos, cara. Ontem Nossa. foi 50. Acho que está com... são, como diz o André, os coworkings, né? Os Coworking. coworkings. Que é a estrutura Mas aqui, profissional. o de Adamantina foi um dos primeiros a ficar pronto, Sim. que é o André comprou a ideia na hora e fez, acho que foi o primeiro ou segundo do estado, um né? dos primeiros, né? Nós ficamos numa briga que Agradeço, acontece o seguinte, o Vinícius é de Mojimirim
Então o de Vamos Adamantina fazer. tava para ficar pronto. É. Aí ele ligou pro pessoal aqui e falou, ó, para de trabalhar aí, porque eu preciso inaugurar de Sabotou. O Mogi. Vinícius cortou, Pra não Aí ser o Thiagão, primeiro. inaugurou O lá. Thiagão inaugurou e falou, tudo ó, nas agora coxas vocês lá. inaugurou o resto. Tudo nas entendeu? coxas lá, isso. entendeu? E é Mas verdade. eu vou deixar um abraço aqui pra Lígia, né? A nossa presidente atual, presidente do CREA. Que por sinal é minha vizinha, né? Então, Muito Rio parceira, Claro. Lígia. vizinha de A Rio Lígia, Claro. Daniel, não sei se você posso dizer aqui, é um orgulho também pra gente, Renato. A Adamantina tem uma estação meteorológica lá. Cara. Ah, legal. Muito legal, Essa é uma cara. prestação de A gente- serviço também. Foi a ideia que É foi uma encampada ideia pelos legal. profissionais. Na época aí a gente tem lá, a Lígia viu, inclusive foi um pedido para a Lígia e para a Priscila para a gente colocar mais estação meteorológica em outras entidades de Tá classe. vendo? Ó, aí. você está citando a solução. As soluções para o Estado, elas estão dentro das associações. Por isso que a gente fala assim, é importantíssimo esse engajamento da associação com o sistema, com a CREA Mútua. O Estado, nós profissionais, somos quem podemos cobrar, porque a gente conhece. Se eu não conheço, eu sei que o André sabe disso, eu sei que o Daniel sabe daquilo. A gente tem uma capilaridade no estado de São Paulo. Hoje o sistema com a CREA Mútua tem uma capilaridade fantástica. Qualquer problema, em qualquer cidade, a gente vai ter uma pessoa lá para apontar, não é, Daniel? Que conhece aquela cidade, conhece aquela região, que resolver. O que falta para a gente, faltava, como você falou, agora é a terceira fase mesmo, é a gente ir para cima, para cobrar essas soluções que envolvem completamente a engenharia, a agronomia e geociências. Um estado, como eu disse, 1/3 do PIB, nós temos que ser plenamente ricos em infraestrutura, em soluções, porque somos quem determina o desenvolvimento do Brasil. Tanto é que a Mútua São Paulo também hoje, antes ela ocupava segundo lugar em várias modalidades, nós trouxemos ela para a primeira Mútua do Brasil. Hoje, em recursos, nós somos maior que a própria sede. Por quê? Porque fomos pensando, conversando com as entidades, buscando soluções, que você falou, foi uma integração com o CREA. Só um exemplo bem numérico, fácil. A Mútua São Paulo emprestava em 2020 28 milhões por ano aos profissionais do Estado de São Paulo. O ano passado, a gente emprestou 133 milhões. Ou seja, está muito mais acessível e mais fácil de buscar um recurso. Exatamente. Vocês estão próximo profissional. Muito legal. Mas olha, o que é bacana, agradecer vocês, principalmente pelo tempo aí. O Renato veio aqui para... Com grande satisfação, claro. Além de estar aí na presidência do nosso patrocinador, mas dizer que vocês são pessoas que acho que estão conseguindo sucesso pela pessoa física de vocês, pelo que vocês são, pela personalidade. Eu queria ser filho de vocês. Eu brinco com o André, que eu falo, cara, Não tem idade. o pai igual vocês dois não existe. O André é um cara que eu acompanho na vida, a gente tem uma amizade de muitos e muitos anos. Eu acho que esse cara aqui é um cara que eu carrego no meu coração para sempre. Você, Renato, a gente se conheceu em Americana num evento da época que seria o das CEDERG federações, hoje. antigamente. Eu ia E lembrar. a gente começou a conversar sobre tudo que a gente poderia fazer. Você tinha o quê? 25 anos, alguma coisa Imagina, assim? tinha mais, já só não tinha cabelo branco. Meninão lá, eu falei assim, o cara veio de Adamantina. Eu falei, isso, eu saí aquele dia pensando assim, olha que vontade. Aquele dia me deu força, o cara veio de Adamantina. Aí eu falei, pô, aquele é a região, amo E lá. o que eu vejo legal Pra é que a lutar gente por discutia nós. muito aquilo que a gente poderia fazer ao longo do tempo. E ao longo das nossas trajetórias, eu acredito que a gente está conseguindo entregar aquilo que nós conversamos lá atrás, em Americana, aquilo que o André, que a gente sempre sonhou em fazer. E hoje nós estamos tendo a condição aí com o Vinícius, com a Lígia, que são os nossos dirigentes aí no estado, mas principalmente pela união de todos. E vocês são pessoas que eu espero ver muito tempo no protagonismo da engenharia, porque vocês têm aquilo que é mais precioso para o sistema, que é a vontade de atender o profissional. A vontade e o cuidado, o amor pelas coisas. Então, tem muita gente que está na liderança, quer ser líder por ser líder, mas que quando chega no estágio de liderança não quer atender as pessoas, não quer conversar. Eu acho que vocês são pessoas diferentes, por isso que nós estamos tendo esse resultado. somos, né, Renato, vamos dizer assim, somos democratas. Porque eu vou dar um exemplo aqui, Daniel, você vai saber de quem eu vou estar falando. Tem um inspetor, hoje é nosso inspetor. Ele faz parte da diretoria e ele é inspetor. Só que há muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, ele me ligou. Ô André, como é que eu faço para ser inspetor? Entendeu?
Você tem que começar a participar na entidade Sim, de classe. bacana, Vem aqui com a gente, vem tomar um café, vem saber como é que anda. Funciona. E gradativamente, né, ele foi se engajando, Bacana. ele foi tendo mais atuação, e assim eu falo para todos, né? Todos têm oportunidades, todos podem chegar no nível máximo do sistema Confia-CREA Mútua, né, Renato? Totalmente então, aberto. Exatamente. Então, eu acho sim que o Daniel está dizendo isso aí, mas é porque a gente tem um amor, entendeu? O Daniel sabe como é que eu conduzo a entidade de classe, sim, em todos os aspectos, entendeu? Eu brigo mesmo por tudo ali dentro, por organizar. Queria deixar registrado aqui que a gente está ocupando o nosso espaço do cowork lá com a empresa que vai duplicar a nossa rodovia. Olha só que legal. Entendeu? Bacana. Nós temos lá hoje mais de 20 profissionais trabalhando dessa empresa, entendeu? Usando o nosso espaço ali, que muito a gente lutou para conseguir aquele espaço, aquele ambiente climatizado. Mais de 20 profissionais. Mais de 20 lá. Entendeu? Bacana. Agradecer lá, desde trás lá, o Vinícius, quando teve essa ideia, que a gente agarrou isso aí com as duas mãos, junto com o Daniel, com toda a nossa diretoria. Não posso esquecer da nossa diretoria que está por trás da gente aqui me apoiando. Hoje a Lígia, que nos ajuda muito. O Renato com os patrocínios. Mas lá, Renato, você vai tomar um café com nós lá após aqui. E você vai ver lá que lá tem o logo da multa, do CREA lá. É muito legal, né? É a empresa que vai duplicar essa rodovia aí. Tá bom. Entendeu? É isso aí, pessoal. Olha só, eu quero agradecer vocês, vamos encerrar aqui, dizer que esse é o nosso primeiro programa. Agradecer ao nosso patrocinador, a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea-CREA. Acessar para maiores informações o mutua.com.br. O contato do Renato, o contato do André, é só ligar na Associação dos Engenheiros de Adamantina, no telefone 18-3521-2744, e mande também as suas sugestões. Nós vamos deixar aí os nossos canais para você poder fazer sugestão, para você poder fazer crítica, para a gente ir melhorando. E o nosso intuito é poder se comunicar com o profissional, se comunicar com a sociedade, para a gente trazer aí a valorização do trabalho do engenheiro, do agrônomo e do geocientista. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima.